Olá, olá, olá. Aqui estamos nós para mais um episódio do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que apreciam bater um bom papo sobre a vida, mas que especialmente desfrutam a vida. Aqui estou eu, Marcel Scal, com o meu companheiro de bancada, desde sempre e para sempre, Robson Amushi, que vai dar boas-vindas a todos vocês que estão chegando para adquirir um pouco mais de conhecimento e sabedoria acerca da vida. Vai, Robson. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui. Hoje já está borbulhando o meu coração aqui. É uma pessoa muito especial que faz parte das nossas vidas, que ajuda as pessoas a transformarem. Vou deixar o Marcel fazer as apresentações, mas que aqui a gente vai ter hoje um bate-papo de muito conhecimento, histórias, terapias. Hoje promete. Hoje promete. Como todos foram maravilhosos e cada um traz o seu insight, o seu aprendizado, o choro, né? Eu me emocionei muito nos últimos e que agora juntos mais uma vez com a nossa audiência a gente possa caminhar com leveza na vida. Então vamos lá. Seja muito bem-vinda, Roseli Boschini. A Roseli é CEO da editora Gente e é a criadora da Imersão Best-Seller, responsável por lançar no mercado editorial Robson Amushi, Marcel Scalco e mais centenas milhares de autores best-seller. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. E como vão as coisas? Conta para nós. É um prazer enorme estar aqui, porque é muito significativo esse podcast, né? Ele tem uma pegada de transformar a gente, né? E eu acho que essa é a pegada da editora Gente. Eu tenho muito orgulho dos livros que eu faço e os autores que eu ajudo a trazer para o mundo esses livros, né? E é um prazer estar aqui, bater papo. Duas pessoas que eu amo de paixão. Muito legal. Que bom, querida. Como a gente conversou, a nossa ideia é conversar. Mas para quem está chegando, é importante as pessoas situarem-se um pouquinho a respeito de quem é o nosso convidado da vez, né? Então eu queria te convidar para falar um pouquinho de ti, da tua trajetória, da onde tu vens, que é isso dá uma situada nas pessoas e aí depois a conversa cria a vida própria. Tá. Eu estou na editora Gente. A editora Gente ela tem 39 anos de existência. E o que aconteceu? A editora Gente, eu sou sócia do Roberto Chiniachik, que é um terapeuta, palestrante e escritor. Então ele teve bastante... Ele foi um autor que foi best-seller durante muitos anos. Então o primeiro livro da editora foi o Carícia Essencial. É legal porque é um marco de um livro que teve bastante expressão na vida. Então, assim, a gente ficou 10 anos entre os mais vendidos. Roseli, deixa eu te interromper, mas para mim é interessante isso. O primeiro livro do Roberto, ele já lançou com a editora própria? Foi, mas foi loucura. Porque, na realidade, ele tinha um instituto, que tem até hoje o Instituto Gente, mas lá era uma ebulição de terapeutas. Então, eu só fazia atendimento individual e muito pouco em grupo. Uhum. E foi legal porque, assim, o Roberto ele tinha uma sensibilidade danada para mudar a vida das pessoas. Ele acreditava que todo terapeuta tinha esse poder. E aí ele achou que o livro podia fazer isso. E aí ele se esmerou em fazer esse Carícia Essencial porque ele acreditava que isso ia fazer com que as pessoas pudessem ter uma relação melhor de afetividade com as outras. Então, era a expressão de mundo, né? E acabou dando muito certo, porque esse livro ele vendia por mês 3.000 livros. Meu Deus. Num país que se lê pouco,
3.000 por mês era muito livro. E era sem usar nada, né? Então não tinha... Internet, não tinha não Tinha tinha rede nada. social. Não Um tinha- não pouquinho que existia. fomentava eram as palestras dele. Já fazia palestra nessa Não. época. Nessa época, não. Ele começou a fazer mais depois com Sucesso a Ser Feliz, né? É. Aí que explodiu ele como foi- palestrante. Ele foi, 10 anos depois, com o Sucesso a Ser Feliz, ele foi para o mundo de palestras. E aí ele não atendia mais individual ninguém. E foi legal, porque o Carícia Essencial, ele estourou no boca a boca. Então, assim, não existiu marketing nenhum, zero. E quem lia, comprava o livro para ler, ou comprava o livro ou indicava o livro para alguém. Para presentear. Mas ele é um livro maravilhoso. Ele acalenta a alma da gente. É bom isso, né? Porque olha o poder que tem um livro, né? Então a editora Gente nasceu desse Carícia Essencial. Então a gente achava que a gente acreditava e acredita até hoje que o livro tem um poder de transformação. E aí o que é gostoso é que a gente aplica isso com todos os autores. E todos os autores passam a acreditar nisso. Então, não tem um livro que saia de lá sem esse pó de pirlim-pim-pim, sabe? Sabe que a primeira Legal. vez que eu te conheci, né? Foi num evento do Conrado e tu disse, eu não edito livros. Eu edito best-sellers, né? E é o pó de pirlim-pim-pim, né? É o pó de pirlim-pim-pim. Muito bem. As pessoas, acho que vale ressaltar que e isso caminha na minha trajetória, a importância de um livro na vida das pessoas, né? Quando eu entendi a força disso, e eu tenho várias provas minhas de pessoas contando isso. Eu lembro no meio da pandemia, uma pessoa entrando em contato comigo que o colégio dela tinha uma grande desistência de alunos, não estavam mais aparecendo nas aulas. E ele começou a ler uma página do meu livro todos os dias antes da aula. Voltou a quase 100% de presença, só com uma leitura de uma parte do meu livro. Então, imagina isso meu, Roberto, você, o seu livro, quanto o poder disso. E se a editora a Roseli, não tivesse presente nisso, nada teria emergido. Então, é algo que não parece que é pequeno, que a gente vem falando, mas é algo grandioso, né? Me surgiu uma memória infantil aqui. Uma das memórias mais impactantes que eu tenho da minha vida. Minha mãe era professora universitária. E é muito simples, mas tem a ver com isso. É dela escolher na biblioteca do que nós chamávamos de faculdade, porque como era uma pequena faculdade, a gente não dizia universidade. E era uma faculdade, não era uma universidade mesmo. Ela selecionava livros e trazia para mim. E eu fiquei curioso para saber. Eu tenho a sensação... Meu pai e minha mãe, domingo, saíam para comprar revistas e livros. E compravam o que nós chamávamos de revistinhas ou gibis, né? Mas o fato da minha mãe trazer livros da faculdade para mim, parece que aquilo colocou o livro na minha vida. Como que o livro entrou na tua vida? Como que o livro entrou na tua vida? Qual é a tua imagem que tu tem, assim, que... Pum! Livro é parte, não... É parte, é né? parte. Então, o livro entrou na minha vida, através da minha mãe. Só que minha mãe, ela foi trabalhar de empregada doméstica, ela tinha 8 anos de idade. Ela não teve oportunidade de estudar, nem de aprender a ler. Mas ela achava que a vida dos 4 filhos dela ia mudar através de livros, de educação. E ela fez isso. Ela fez isso. Então ela dava livros pra gente. Sabe que tem pais que porque não tiveram, acham que os filhos não precisam, porque o ser humano opera nos extremos, né? E tem pais que porque não tiveram, acham que os filhos têm que ter, né? E a tua mãe não teve, diz, bom, se não foi possível para mim, vai ser para meus filhos. Vai ser. Ô Roseli, nós vimos do nosso almoço caminhando e tu dissesse, nós os irmãos somos um case de sucesso, né? E eu disse, são mesmo. E eu te disse, eu queria muito conhecer os teus pais, porque conheço tu, o Eduardo, o Roberto e o outro irmão.
é o mais inteligente de todos. Ele é professor da Universidade de São Paulo. Professor da USP. Da USP. Eu não o conheço. E aí eu digo, meu Deus, assim, ó, porque o fruto não cai longe do pé, ou o fruto é fruto do pé, é resultado do pé, né? E eu queria te perguntar, o que tu acha que tinha lá naquela soma, né? Do papai e da mamãe? Qual era a resultante que deu estes frutos? Nós não estamos falando de sucesso econômico e sucesso empresarial apenas. Estamos falando de pessoas que estão de bem com a vida, que estão vivendo a vida. É isso que eu vejo, entendeu? Eu tenho uma imagem de tu e o Roberto tomando um café da tarde, um dia desses aí, né? Devo ter visto no Instagram assim. E, enfim, qual foi a resultante? O que eles entregaram? Qual foi o pó de pirlim-pim-pim do papai e da mamãe? Tá. Eu acho que eles eram exemplos pra gente. Eles foram exemplos. Então, assim, a minha mãe, ela tinha uma visão muito forte de futuro. Porque uma pessoa que não sabe ler, achar que os filhos iam sair da realidade, daquela realidade Ela ali, não aprendeu? ela aprendeu através da gente. E o básico, assim, é o que ela pegava ônibus pelo número. E ela fazia conta tudo de cabeça. Era bem interessante. E aí, mas ela fazia uma coisa incrível. Ela falava assim, filha, aquele livro que eu comprei, me conta o livro. Porque ela punha a cabeça dela para funcionar através da nossa. Aí a gente adorava. Porque, imagina, como é que a gente aprende? Ensinando, né? Sim, desde cedo. Desde cedo. E a sensação que tu tem é que o pó, esse pó, especificamente o pó de pirlim-pim-pim, que resultou, eu vou chamar aqui de pessoas que estão de bem com a vida, é um pouco mais da mãe ou é um somatório? Não, é um somatório. Meu pai, ele era um cara que ele tinha um coração gigante e ele tinha muitos valores. Então, na família japonesa, o sobrenome é muito importante. Então, você tem que guardar, preservar, honrar. Então, tinha umas coisas do meu pai diferentes, né? Que você também tem um pouco, porque você vem de famoso fio do bigode, né? Oriental, né? De ali falar, cumprir, a atitude, bater com aquilo que está pulsando no coração, né? Sabe, uma vida inteira eu ouvi falar do exemplo, uma vida inteira eu concordei que isso é bem óbvio, mas quando eu fui ser pai, a partir de um processo de muita autoobservação, eu percebi que eu tentava ser um bom pai pela palavra. Eu tentava ensinar pela palavra. Não que eu fosse um mau exemplo, minhas crianças também encaminhadas também, mas eu me ocupava demais da palavra. Né? Me ocupava demais da palavra. Eu fiquei curioso se os teus pais falavam pouco. Quando eu digo pouco, assim, não ficava doutrinando, dando lição de moral. Se eles falavam o essencial e o resto era o comportamento mesmo. É o comportamento. Meu pai, como um bom japonês, super pouco. Mas tinha umas coisas incríveis, né? Então, por exemplo, na hora da refeição, era silêncio. Então, a gente desfrutava daquela comida ali, assim, era um momento de respeito, sabe? Então, isso é legal. Isso é sensacional. E se você observar uma criança, ela fica com aqueles olhinhos ali colados. E tem mais. Quando o pai tem problema, ele não precisa falar para o filho que tem problema. O filho sente. E pior, é assim, o pior ou melhor. A gente procurava se desdobrar para ajudar ele a superar, ou a mãe, o pai, em cada desafio, né? Então, era muito interessante, porque a gente aprendeu essa coisa da inteligência emocional muito rapidamente. E minha mãe era uma pessoa incrivelmente que proporcionava muitas experiências para a gente.
Então ela fazia a gente trabalhar e ao mesmo tempo se divertir. Era muito legal isso, sabe? Então, tinha... Hoje, a gente vai fazer esse trabalho aqui e depois nós vamos para a praia. Então, tinha umas coisas, umas recompensas que ela... eu vou fazer aquele bolo que vocês gostam. Então, a gente se desdobrava, limpava a casa, fazia o que fosse só para ter a companhia dela, né? E meu pai também. A gente vai trabalhar, era farmácia, né? O negócio deles. E na sexta-feira, todo mundo à noite vai jogar bola na praia. Então, tinha umas coisas, assim, incrivelmente bacana. Mas eles ensinavam muito a gente através das ações deles. Muito legal. Eu enxerguei a lei da vida é semeadura, né? Porque eles mostravam, faz isso, colhe isso, faz isso, colhe isso. O que tu vai semear, tu vai colher. Estavam ensinando, claro que nem racionalizavam isso era deles, né? Mas é muito lindo. Meu pai me levava para missa de domingo. Então, eu adorava aquilo, porque não era pela missa, mas era pela companhia dele. Momento, né? Ele me ajudava no missal a entender onde que estava, né, a missa. E eu fiz isso com os meus filhos, de levar eles para a missa. E era um passeio, um encontro de alma ali, sabe, né, no domingo. Então, de vez em quando, eu não ia todo domingo, mas a cada 15 dias eu juntava os 3 e ia para a missa. Era uma experiência incrível. E era uma missa. Meu pai me levava. Meu pai é devoto de São Judas. Aqui em São Paulo tem a igreja de São Judas. E a gente quase todo domingo e dia de 28, que é o dia de São Judas. E eu esperava todo dia 28, porque eu adorava acender velas e estar com o meu pai e andar de mão dada com ele. Curioso que a minha família também. O bairro tinha a igreja de São Judas Tadeu. Lá em Santos, né? Aqui era em Indianópolis. A gente fala de presença na vida dos filhos, né? E o meu pai e minha mãe, a imagem que eu tenho é eles trabalhando de manhã, de tarde e de noite todos os dias. Essa é a imagem que eu tenho. E eu ouvi tu falar, tu dissesse, não era pelo meu pai, não era pela missa, era pelo meu pai. Né? E tu falando que ia estar lá. Eu, uma vez na minha formação em dinâmicas de grupo, pediram para desenhar um momento de felicidade com a mãe. E eu desenhei eu e a mãe no mercado. Cara, a minha mãe saía de manhã para trabalhar. Eu ou estava na aula ou estava dormindo quando eu estava de manhã, né? Ela chegava e almoçava. Não dá uma hora de almoço, porque ela dava aula de manhã e de tarde. Chegava à tardinha, ela tinha ali umas 2 horas, e depois ela ia para aula de novo, para voltar às 10 horas. Então, muitas vezes, eu estive com a minha mãe no supermercado. E do que eu quero falar agora, que está me surgindo assim? É que às vezes a gente pensa que o pai está presente na vida dos filhos, são longas horas de jogada no tapete, não. Cara, ali eu nunca senti falta do meu pai e da minha mãe, mesmo eles trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Isto eu não senti. Então, assim, aqui quando me surgem as coisas, eu compartilho com as pessoas, né? E o meu pai muitas vezes disse isso. Na verdade, é um tempo de qualidade, né? É isso. Porque ela estava comigo, ela conversava comigo. Eu me envolvia com ela me mostrava coisas, eu perguntava coisas. Claro que não foi os únicos momentos com a minha mãe. Nossa, eu morava em cidade do interior, então não era tão exigente assim a rotina deles, tinha fim de semana ainda. Eu conto... Termina. Não pode falar. Eu conto, né, que o meu livro Pílulas de Resiliência, né, eu fiz em homenagem à minha mãe. Eu era um menino muito atentado, ainda sou, né? Meio bagunceiro. E à noite ela lia o Minuto de Sabedoria, aquele pequenininho. Ela lia para mim, antes de eu dormir. Né? Porque, querendo ou não, era o colégio, era o judô, era o clube, era o futebol, era não sei o quê. E não, enchia a gente de atividade pra gente parar de quebrar a casa, acho, né? Acho que sim. Mas à noite eu ainda estava agitado e ela lia. E o meu primeiro contato, que vocês estavam falando logo no começo do nosso podcast, foi dela lendo um Minuto de Sabedoria para mim.
E o Pílula de Resiliência são 150 mensagens para você abrir, se conectar com o que você está precisando e vir. E foi feito em homenagem à minha mãe. Que legal, que legal. Com prefácio de Roseli. Mas é legal porque o livro ele proporciona isso, né? Ele proporciona, primeiro, essa conexão. E outra, a reflexão. Porque o livro é a gente com a gente mesmo, né? E é uma forma maravilhosa da gente começar a ter consciência, autoconsciência das coisas. Né? E como ele tem menos estímulo sensorial, a gente fica menos distraído com o externo, né? É muito legal uma experiência 5D, que tem o tato, que tem o olfato, que tem a visão, mas ali eu tenho sensorialmente apenas a visão. Eu não ouço nada no livro, eu não sinto o cheiro da comida que está no livro, nada, é só a visão. Então isso dá espaço para a imaginação fluir. Criação, imaginação, né? Tudo, eu preencho todas as lacunas, né? Não tem imagem no livro também. Não tem imagem, tem letras, mas não tem imagem. A imagem é a minha mente que cria. Ali só tem um estímulo, né? Os sons é a minha mente que cria. Tudo é a minha mente que cria. Então tem um exercício do livro muito poderoso, né? E agora me veio um assunto que passou pela minha cabeça. Como está sendo, Roseli, falando agora, mudando, sabe, para mal, essa questão do audiolivro? Que espaço isso vai ocupar? Está crescendo? Não está crescendo? Agora, durante a pandemia, voltou com mais força. Antes da pandemia, o audiobook não pegou aqui no Brasil. Estava muito lento, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o audiobook foi uma febre, né? E agora, a gente vê aqui no Brasil tendo um movimento cada vez maior. E quando o audiobook ele é lido pelo autor, pelo menos uma parte pelo autor, os fãs amam de paixão essa possibilidade. Quando me demandam um audiobook, leitores do livro, clientes, eles fazem esse pedido com a tua voz. Com a sua voz. É outra experiência. É outra experiência. E eu digo, né, eu acho que vale a pena. Porque a gente pode não ganhar em qualidade de voz e tal, porque quem é um profissional, profissional, é perfeito, né? O compasso, tudo. Mas a experiência do autor, o autor sabe aquele texto. Conexão pessoal, né? Fica fácil, e no nosso caso, que somos treinadores, porque muitas vezes internamento, sob forte impacto emocional, a voz entra no sistema neural e ela tem significado. A minha voz para os nossos alunos tem um significado. Assim como uma música ancorada fica gravado, ela tem um impacto. Então, faz muito sentido que seja com a voz do próprio autor. Então, é uma tendência, vai rolar, vai acontecer cada vez mais. E a gente vive nessa loucura de trânsito, né? A gente passa fácil 3 horas de trânsito por dia, né? Fácil. Não precisa nem fazer muito esforço, né? Se você tiver qualquer compromisso externo, você gasta aí umas 2 horas, né? Muito bem. E tem muitas pessoas que também estão se locomovendo, né? Muito, né? Então tá indo para lá, pega o avião, vai. Tem pessoas que moram aqui em Alphaville, tá indo daqui para Alphaville e tem esse tempo para ficar ali conectado com ele. E não quer trabalhar, porque senão fica ali naquela coisa do tá sempre ligado ao trabalho e pode usar isso como uma válvula de relaxar. A minha mãe, a minha mãe me deu um livro chamado Menino Maluquinho. Tu leste? Li. Que livro maravilhoso, meu Deus do céu. E o Menino Maluquinho não tinha nada de maluquinho, né? Ele era só uma criança, né? Feliz e tal. E conversando contigo, Roseli, me instigou a saber que criança foi, Roseli, como tu era? A tua adolescência, como era essa... Não, era
Eu era uma perfeita filha de japonês. Eu era muito quieta, bastante quieta. Aí depois, na adolescência, trocou lá algum parafuso. Aí eu comecei a me abrir mais para o mundo. E aí eu abri mais, principalmente, para absorver coisas diferentes, experiências diferentes. Então, estudei bastante, terapias, sabe assim? Então, eu já fui uma adolescente mais buscadora. E depois que eu aprendi que tudo nessa vida tem uma missão e que eu tenho essa missão, aí eu comecei a falar. Aí eu começar a falar, eu comecei depois que eu já tinha... Eu estava presidente da Câmara Brasileira do Livro e era uma tristeza para mim. Abrir eventos com 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, porque eles iam, não era por causa da Roseli, mas eles iam por conta de governador, presidente, ministros, né, que iam, prefeitos, secretários, eles iam por conta disso, que tinha show, né? Mas eu ia falar sobre... Eu estava representando o mercado. E aí eu me embananava toda, mas era muito ruim. Porque nem ler eu conseguia ler. Que era o discurso, né? Nem ler eu conseguia. Mas, Roseli, isso não faz muito tempo. Não faz 20 anos, pelo menos. Eu achava que era menos um pouco. Eu vi outro dia uma palestra você contando essa história. Nossa! Aí, o que eu fiz? E eu tinha feito tudo que era curso. Não tinha mais o que fazer. Até que uma mulher chegou para mim e falou assim, olha, você tem um espaço para ocupar importante e que você podia estar ganhando feitos para... Realizações. Aí o que eu fiz? O meu negócio é livro e leitura, eu vou ganhar. Se eu falar aqui dos projetos... Pô, vem um prefeito depois, o governador. Esse pessoal tem que resolver. Porque nos gabinetes eles não resolvem, né? Eu entendi. Aí eu chegava e falava, olha, imagina o professor, ele vindo para a Feira do Livro e ele tendo a possibilidade de comprar um livro, nem que seja para a biblioteca da escola, ou para si. O ganho que vai ter o aluno que estuda com esse professor. Aí todo mundo aplaudia, todo mundo gritava, né? Aí o que acontecia? Alguém ali atrás de mim tinha que resolver, sabe? Entendi. Essa demanda. Isso que tu entendeu que era a oportunidade, o propósito, tu não queria mais ocupar Não, eu não era importante. O que era importante era aquele professor que ia ser beneficiado, aquela criança que ia visitar a feira de livro com um lanche, com um dinheirinho para livro, sabe? Para si, para a criança. Aí sim. E é legal, porque aí gira o mercado, né, como um todo. Aí a feira fica linda, porque todo mundo começa a participar, tem interesse. Aquelas famílias, que aquela criança que comprou um livro, as famílias são beneficiadas, né? A sociedade como um todo. A gente viu isso na Feira do Livro, né? Esse ano. Não foi lindo? Impressionante. Eu fiquei... A hora que eu entrei, Marcelo, teve a Bienal do Livro aqui de São Paulo. Uhum. Eu fui para dar autógrafo lá, acho que foi num dia normal, 10 horas da manhã. Eu chorei. Das crianças se empolgando e pegando os livros. E aí eu tava ali com o livro, aí chegou uma criança... Eu até me emociono agora, dá vontade de chorar. Você é o autor desse livro? É bonito. Que lindo. Eu nunca conheci uma pessoa que escreveu o livro. Me deu um abraço. Sabe aqueles abraços demorados? Né? E aí eu falei, eu quero te dar um livro. E a hora que ela falou, eu vou te dar um livro de presente, ela começa a chorar. E eu começo a chorar e a gente se abraça. Eu dou um livro para ela. E a hora que ela pega o livro na mão, todas as crianças que estavam em volta vêm e abraçam a gente. E fica ali. Foi um momento para mim que, tipo... E ali é que você começa a entender essa força do livro, das crianças, desse trabalho que a Roseli vem fazendo. E era muita gente. Era um mar de gente.
que teve um incentivo, né? Então, tinha cheque livre. Nessa feira, nessa última Bienal, para as crianças. O que a gente criou lá atrás? Além do cheque livre, que é importante para as crianças poderem sair com bem de lá, né, da Bienal, porque você percebe que o mercado editorial também coloca produtos com aquele valor do cheque livre. O valor, ele é simbólico quase, mas a gente também coloca produtos ali para aquelas crianças poderem comprar. Então, quer dizer, não é que cai o dinheiro e o dinheiro... Não, o mercado também ajuda. Mas o que é legal é que essa criança tem ônibus. Quando ela sai da escola, ela deixa de ter merenda. Então, é justo que ela receba um lanche. Então, quando ela chega de volta no ônibus, ela tem um lanchinho. Isso é legal. E tem que ter um monitor para ajudar o professor, porque uma classe de 40, 50... Numa feira de livros imensa, né? E é legal. Olha, as crianças... eu já vi muita feira que tinha Ziraldo e Maurício de Souza. É a coisa mais linda do mundo. Eu já vi Lígia Fagundes Telles caminhando naqueles carrinhos, né? E gente chorando atrás dela, correndo. Eu já vi tudo. Eu já vi de tudo. Autor é uma pessoa ímpar dentro da nossa sociedade, sabe? Deve ser muito emocionante, porque eu gosto muito do Maurício de Souza, claro, li tudo que eu pude, né? Mas no meu caso, especialmente o Ziraldo, eu imagino eu, criança, perto do Ziraldo. Assim. Ele era um eu não ícone, fui né? uma criança muito arteira, mas o Menino Maluquinho para mim foi libertador, porque eu não fazia tudo o que ele fazia, eu fazia menos, mas eu tinha vergonha de fazer menos que ele fazia. E quando o livro termina e vamos lá, na minha linguagem, o Menino Maluquinho é inocentado, é libertado no sentido de, cara, é só uma criança brincando. É só uma criança. Imagina conhecer o Ziraldo. Roseli, quantos anos de editora? 39 anos. É razoável imaginar que, pela oferta da literatura, em se tratando de uma editora que notadamente edita livros de cunho de desenvolvimento humano, cunho transformador, tu foste percebendo os momentos, as necessidades, as dores, pelo menos do brasileiro, a cada momento. Eu acho que isso vai mudando essas... O livro que está vendendo é porque é o que as pessoas estão precisando. É razoável? É razoável. Assim, o mercado editorial brasileiro é muito profissional. É um mercado que acompanha muito tendência lá de fora. Mas a editora Gente, ela tem um diferencial que são os autores. A gente trabalha, sei lá, 95% com autores nacionais. E eles trazem essa demanda do que o brasileiro está precisando. Porque também é o seguinte, livro lá de fora fazer sucesso aqui é ok, mas a gente tem características da cultura que é muito importante. Então, para a editora a gente está antenado lá fora, a gente participa de várias feiras internacionais, mas o mais importante para a gente é ouvir o autor nacional. Eu entendi. E o que o brasileiro está precisando agora? O brasileiro está precisando agora de resgatar um pouco de amor próprio, ser acolhido, acreditar mais que é possível. Né? A gente vê um momento político, infelizmente, não é bonito o cenário, né? Mas eu acho que não é bonito o cenário no mundo inteiro, né? No mundo, né? Eu venho falando um negócio assim, tem muita coisa bonita acontecendo. Eu sei que a gente está num momento ruim, eu sei que a tensão é pós-pandemia, crise financeira, tudo vai, mas está acontecendo muitos movimentos bonitos. E talvez a gente enfatizar isso e começar a agradecer, talvez possa potencializar as pessoas para isso. O Resiliência Humana, a gente vem fazendo esse trabalho. Quem está acompanhando está vendo que ele está mudando e a gente está trazendo mais essa alegria,
um olhar mais pro positivo. E o brasileiro tem essa coisa do positivo, né? Nós somos um povo que acredita, que tem fé, né? Mas isso é verdade. O brasileiro acredita, tem fé, é animado, é vívido, tem energia, tem vibração. Mas tu trouxeste uma coisa interessante que assim, ó, como é difícil para o brasileiro acreditar nele mesmo. Eu tenho seguido alguns estrangeiros que moram no Brasil. E um dos trabalhos que esses estrangeiros fazem, youtubers, é mostrar a beleza do Brasil, a força do brasileiro. E aí eles falam de coisas que para nós são muito simples. Eu vou dar só um exemplo assim. Um exemplo é que a carne brasileira é muito mais saborosa do que a média da carne no mundo. Quem viaja sabe que é isso mesmo. E a gente não está nem aí para isso. Outro exemplo que eles dão é que o brasileiro é muito mais solto, é leve, é flexível. O brasileiro é fluido. E aí eu leio os comentários, inclusive uma coisa que eu faço muito é ler comentários, porque ali eu fico lendo comentários, para mim ali eu tiro a febre do que está acontecendo no mundo, né? E aí as pessoas agradecem a estes estrangeiros, muito obrigado porque eu não tinha visto o valor do Brasil, muito obrigado porque eu não tinha visto que isso era importante, nossa, como tu está me ajudando a ter orgulho de ser brasileiro. E eu compactuo dessa percepção também, Roseli, como, assim, ó, não é difícil saber que, sim, o Brasil tem menos desenvolvimento, tem menos organização do que outros países. Sim, que o Brasil tem menos prosperidade econômica. Mas, assim, ó, eu quero ouvir vocês, mas o Brasil não é o que o brasileiro acha que é. Eu acho que o Brasil é muito, muito melhor do que a média do brasileiro acha. E como seria importante que nós pudéssemos reconhecer... Assim, ó, saber qual é a verdade. A verdade é que nós não somos um lixo. A verdade é que o Brasil não é o pior país do planeta. E quando nós reconhecermos isso, que não é o pior, eu acho que isso ia fazer tão bem para esse país. É importante a gente criar movimentos cada vez mais consistentes. Não importa que é com 1, que é com 10, que é com 1000. Mas esses movimentos, eles são importantes. E mudam a realidade de quem está do nosso lado e ao alcance da mão. Então, se a gente puder cada vez mais fazer esses movimentos, eu acho resiliência maravilhoso. Nossa. Eu abro resiliência todo dia, porque é como uma gota de esperança para o ser humano, para a humanidade. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que criar esses movimentos e, principalmente, olhar todo santo dia esse movimento. Porque... Por que a gente vai e tem que se atualizar dentro da mídia? De uma mídia que a gente sabe que o que dá ibope não é o que dá ibope no nosso coração. Não dá ibope para o nosso futuro. Não dá esperança dentro da humanidade. Então, eu acho que é isso que a gente está precisando agora. É olhar o que a gente tem que olhar. Tu és uma mulher de negócios, tu é um homem de negócios, eu sou um homem de negócios. E é óbvio que eu entendo que negócios têm que ter resultado. Sim. Existe um veículo de comunicação que não tem a menor importância qual é, que eles noticiam todos os dias. Mulher morre na BR X612. Mulher... Me responde o quanto isso adiciona. Então vamos ter que noticiar todos. É só. Não que eu não me dou o acidente, mas todos os dias tem uma notícia de acidente e é uma notícia que não informa, que não adiciona nada. E eu fico me perguntando, é óbvio que a resposta eu tenho, mas será que precisa, que não tem um jeito de dar informação contribuindo para a elevação do espírito, nem que seja para a pessoa ficar triste. Está tudo bem que a pessoa fique triste, mas uma informação vazia. E quando a gente para pensar que a extrema maioria das pessoas ainda, isso é uma maravilha das redes sociais, a extrema maioria das pessoas ainda se informa pelos meios de comunicação, vou chamar convencionais, né?
Porque muitas vezes não tem nada, né, Roseli? Não tem nada. O que eu acho importante de verdade, tá? Por exemplo, quando eu sei que o livro deu certo, é quando chegam os depoimentos. Cara, os depoimentos são as coisas mais lindas do mundo. Eu acho que, assim, por isso que vale a pena a gente fazer livro. Pela chegada dos depoimentos. Então, assim, vocês recebem depoimentos lindíssimos dos livros de vocês. Vale a pena continuar? Super vale a pena continuar. Porque esse é um movimento que não para. Então, eu lembro que na pandemia, eu não podia fazer nada, mas meus autores podiam. Aí a gente fez podcast 3 vezes por dia, live 3 vezes por dia, porque eles tinham ensinamentos que podia ajudar nesse momento da pandemia. Gustavo Caetano, Robson, Marcel, vocês ajudaram demais, cada um de vocês falando, porque era um mundo novo, era um mundo absolutamente novo. E aí cada um deu uma direção, e aí mudou o mindset de quem estava desesperado dentro de casa, porque tudo era um medo, né? Tudo era um medo. Tudo, nós somos tomados de medo. Mas aí, quando cada um saiu com a sua sabedoria, o seu ensinamento, o seu conhecimento, aquele medo foi diminuindo, foi deixando espaço para as ações, né? E tudo se resolveu. Quase tudo se resolveu. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer movimentos constantes. A gente tem que fazer uma verdadeira revolução. Mas é revolução do sentir, do ser, e não do parecer. Das relações, das conexões, né? Exatamente. Outro dia me perguntaram numa entrevista, numa rádio, se eu não achava que o Facebook, o Instagram, TikTok iam acabar com as nossas crianças. Eu falei, eu acho que não. Só a gente produzir um conteúdo que faça eles crescerem, evoluírem, se conectarem, a estar na sua... E tá lá. E tá lá. Assim como na televisão. Então eu falei, eu uso pelo menos as minhas mídias para fazer isso. Agora, se as outras pessoas estão usando de outra maneira, que é isso, reconectar, voltar a sentir, voltar a ser. E é esse o caminho. Eu, no início da pandemia, no início não, no início só medo, né? Mas ali, quando começou alguns movimentos, a imagem que eu tenho é de um italiano cantando na sacada de um condomínio, né? Eu disse, nossa, é agora que nós vamos nos libertar, né? Porque a dor, eu acredito muito no poder transformador da dor. Nós estávamos submetidos, provavelmente, à maior dor do século, né? Ou de muitos séculos. Mas a gente tem que olhar o que a gente ganhou. E é isso que eu acho. Eu ganhei uma convivência com meu marido. Eu não almoçava com ele há muitos anos. Só final de semana. Eu passei os melhores dias com meus pais. Olha quanta coisa tem gente que fica bravo quando a gente fala dos ganhos da pandemia, né? Eu ganhei um filho. São pessoas... Tá aí o Rodrigo. São pessoas... Não sei se é uma boa palavra, maniqueístas, mas só consegue ver um lado da moeda, assim, né? Não consegue integrar. Claro que a gente sentiu muito medo, muita dor pelas perdas pessoais da humanidade, mas quanta coisa nova surgiu, né? Quanta coisa nova surgiu por conta da pandemia. Porque, na verdade, tudo que acontece na existência humana é para nos levar para o mais. Não tem... Aí, uns aproveitam a oportunidade e outros sucumbem diante da própria oportunidade. Uns sucumbem diante da própria oportunidade. Eu, particularmente, eu amadureci como pessoa. Eu acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida, porque eu tinha feito uma estratégia de negócio e ela foi totalmente combalida, né? Eu tive que refazer completamente. Isso me amadureceu muito. Eu fiz 365 lives em 365 dias ininterruptamente. Isso foi uma jornada, isso foi uma maratona. Isso que você aprendeu. Isso me forjou. Nossa. Né? Eu tive que produzir conteúdos e parecia que ia acabar o conteúdo e não acabava, nem eu sabia que tinha tanto conteúdo. Né? Cursos online que eu não acreditava.
né? Saí de 10 mil seguidores para 214 mil seguidores. Como que eu vou achar que foi só ruim? Eu vejo o ruim da jornada, mas eu vejo o bom. E é esse exercício de olhar para tudo na vida. Tudo tem um lado bom e o ruim. Tudo tem um lugar, né? Né? E a gente poder tomar tudo isso. Eu lembro que um dia na pandemia na minha casa estava bem intenso. Eu estava com meus pais, que já são de idade, minha tia-avó de 95 anos, a mãe e a irmã da minha esposa, filhos, e o pânico tomado dentro de casa. E eu lembro o dia eu na mesa, falando assim, nós vamos tomar uma decisão aqui, a gente não sabe se vai morrer ou não, né? Todo mundo já percebeu, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas vamos fazer nossos dias serem os melhores possíveis. Vamos criar jogos que a gente jogava, vamos brincar, contar histórias alegres, vamos desligar a televisão e dentro do que a gente pode aqui criar dias extraordinários. Eu e meu pai, a gente se divertiu muito. Eu aprendi tanto com meu pai, com meu filho, com a minha esposa, com a mãe da minha esposa e foram dias sensacionais. E eu nunca tinha feito uma live. Né? O Décio, que é o nosso próximo convidado, ele me ligou assim e falou, Turcão, quebrei, o que nós vamos fazer? Eu falei, vou fazer umas lives. Ele falou, eu nunca fiz, eu também não. Eu falei, a gente aprende. E ali a gente entrou e começou a fazer umas lives. E aí me caiu uma ficha, Marcelo. Todas as lives que você faz olhando para quem? Para você mesmo. É para você mesmo. Quando eu entendi isso, que aquela live era para mim dar recurso, me deixar forte. Sim, eu sabia do conhecimento, eu sabia como aplicar, eu entendia muito bem, isso já tinha acontecido, mas eu estava fortalecendo aquilo dentro de mim. Né? Harvard já diz, tem um livro de Harvard que chama Resiliência. Ele fala, como você quer ser mais resiliente? Pega suas histórias de resiliência, escreve elas, conta nelas, toma elas. Força nelas. E aí você se torna mais resiliente. Só que a gente falou de amor próprio, a gente falou de autoestima, a gente falou de coragem, a gente falou de confiança, a gente falou de consistência, a gente falou de congruência, a gente falou de tanta coisa e isso recursou a gente. Não só a gente, né? Roseli, sabe que um dos grandes dilemas na vida um dos grandes dilemas na vida das pessoas é a tal da carreira e a jornada de trabalho, né? E as pessoas começam, fazem uma faculdade e aí muitas não se encontram naquela profissão, né? E muitas ficam o resto da vida naquela profissão porque não têm coragem de dar um passo, né? E se a minha memória não falha, tu fizeste arquitetura e atuaste como arquiteta há um tempo, né? É verdade. 10 anos. 10 anos. E tu pode trazer um pouquinho dessa experiência de ser arquiteta, daqui a pouco deixar de ser arquiteta, fazer uma coisa completamente diferente, que em tese não se estudou, né? Porque não tem curso, faculdade de editora, né? Até tem, né? Até tem. Mas é mais técnica, né? Uhum. Eu fui arquiteta e adorava a arquitetura. Amava a arquitetura, porque eu acho que todo mundo devia ter um olhar para a arte, porque aí a gente começa a aprender primeiro a olhar para o bonito, para depois para o feio, sabe? Uhum. Que eu acho que esse é o debate nosso, né? Sim. Tem que olhar para o bonito, é imprescindível olhar para o bonito. Alguém que está ajudando uma criança, alguém que está ajudando um menos favorecido. Eu acho que essa é a beleza da vida. E eu atuei 10 anos, mas eu tinha um problema, porque eu me identificava muito com a peãozada da obra e muito pouco com os donos da obra, né? Porque os donos da obra, eles faziam obra que não era para eles viverem, era para eles mostrarem. Sabe, essa coisa do parecer, era muito chato. Primeiro que tinha um orçamento, faziam muito além do orçamento, que já deixavam estresse na obra, né? E aquela cozinha que nunca ia ser usada, nunca ia ser... E dele dinheiro na cozinha, e mais boniteza na cozinha. Não é? Tem umas coisas esquisitas. E aí as equipes de obra eram maravilhosas. Eles se ajudavam, eles ouviam histórias da família. Era lindo, era muito lindo, era muito rico. E aí a gente começou a fazer um movimento, de novo movimento, que quem ensinava, quem sabia mais, ensinava quem sabia menos. Então, sábado, a gente trabalhava que nem os loucos, né? De segunda a sexta. Mas sábado era dia de ensinar.
Então, as minhas equipes eram maravilhosas, porque o servente de pedreiro aprendia a sentar tijolo, aprendia a rebocar. E, imagina, eu qualificava esse pessoal. E esse pessoal ficava tão grato, porque estava saindo daquele mundo, né, de escassez. E quando eles saíam da obra, porque acabava, né, tal serviço, eram dispensados. Eles eram qualificados para um trabalho melhor. E aí foi que eu comecei a repensar do que eu fazia dentro da obra. Porque era muito chato. Imagina, você se identificava com... E o mundo dava para ser diferente. Quando o Roberto me chamou para estar na editora, depois de um ano de existência da editora, eu pensei nisso, sabe? Eu falei, olha, eu não consigo, mas através dos meus autores, a gente consegue fazer uma revolução aqui para deixar esse mundo, sabe, mais humano, mais dividir conhecimento, ter um olhar diferente na vida, né? E foi o que eu fiz. E graças a Deus eu tive muito sucesso nisso, porque você chegar e preparar um autor para ele fazer essa diferença é muito legal. Porque essa é a grande característica da editora. A gente ajuda o autor a fazer, a efetivamente ter a missão dele como um norte. Então é muito legal, porque a gente aprende a mostrar o trabalho do autor como algo que vai impactar a vida das pessoas. E quando eu brinco com essa coisa, eu gosto de fazer best-seller, porque best-seller é a quantidade de gente que vai ser impactada. É isso, né? No final das contas é isso. É isso. Roseli, e eu entendi, a motivação era tá tocando mais as pessoas, né? Eu entendi. E a dor de soltar algo que tu também gostava, isso balançou, isso se equacionou com alguma facilidade? Porque esse dilema, mas o que eu vou fazer com a minha faculdade? Como as pessoas sofrem, parece que é proibido, que é perdido até o conhecimento da faculdade, toda aquela experiência. Isso não foi um dilema para ti? Foi, não é fácil, né? Porque você tem que queimar 10 a ponte. anos, né? A ponte que está lá atrás. Você tem que queimar ela. E ali tu já está dominando, já tem confiança, não tem mais o novo, né? Mas tu fez abruptamente ou fez uma transição? Um tempo tu ficou... Desligou? Desliguei. Desliguei porque não dava. A editora era eu. Não é que a editora era eu. Então não tinha como dar uma dividida assim de tempo, né? E eu peguei a editora numa época de linotipo. Você sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso? Eu sei sim. Eu não. Você não faz ideia? Você é muito jovem. Não sabe o que é linotipia? Não. Sabe, os livros, quando eles iam para a gráfica... Agora eu lembrei. Era aquelas letrinhas. Monta letra por letra. Sim, agora eu lembrei. Então você fazia uma revisão, e aí a revisão que você ia arrumar, como as letras corriam, tinha uma outra revisão. Aí tinha livro hoje tem umas 3 revisões, né? Lá na época tinha umas 12 revisões. Imagina, era bem trash. Não, mas foi divertido. Eu fiz 2 livros assim, aí logo depois veio o computador, aí a gente começou a fazer na fotolito. Revisão de livro, olha, eu entendo que sejam umas 3, mas eu acho que eu revisei mesmo umas 200. E eu acho que tem 1 ou 2 coisinhas que não devia estar lá. E depois de 200 revisões, cara. Mas vai ter sempre, tá? Outro dia a editora Gente mandou um vídeo de como fez o meu livro, Um Compromisso por Dia, né? Eles gravaram desde o papel, desde como imprime, desde como junta, desde como põe a capa, desde como embala e vai para caixa. Que trabalho lindo. Quem nunca viu como funciona isso tem que ver. Bem legal. E outra coisa que você falando me vem, era só eu na editora Gente. Era lá só atrás. Eu fui essa semana passada, né? Acho que segunda ou terça-feira passada eu fui na editora Gente.
Que time? É um time agora. Mas eu quero falar um pouquinho disso. Tá todo mundo na empresa de novo? Já. Tá todo mundo. Quer dizer, eu tô com uma pessoa que eu contratei na Bahia, outro que eu contratei Esses na Itália. Não tem jeito, Esses vão ter que ficar lá. Vão ter que ficar lá. Mas quem tá em São Paulo tá Botucatu. Não tá mais home office, tá tudo na empresa. Tá tudo na empresa. E porque tem uma coisa, né, que quando a pandemia veio, foi a decisão mais fácil que eu tomei na vida, foi mandar todo mundo para casa. Eu me lembro. O segundo passo é que não estava preparado para ir para casa. Então, eu demorei uns 10 dias para fazer eles funcionarem em casa, né? Porque tinha desktop, né? Não era todo mundo que tinha notebook. Eu lancei meu livro em maio da pandemia. Eu lembro ela me ligando e falando, e aí? Vai ou não vai? Falei, vamos. Mas como vai ser o lançamento? A gente dá um jeito e vai vender como? Tá. Vamos sair para inventar isso, né? Roseli, eu queria falar um pouco dessa coisa de time. Eu conheço, né? Eu já tive na editora. E tive antes da edição do livro, depois, durante, tive contato online. E eu até hoje não percebi ninguém desconectado da missão da empresa. Eu não percebi ninguém até hoje descontente. Eu sei que tem, né? Tem, mas não é aquela coisa que não é aquela coisa que assim que tu tem contato com a empresa e já começam, né? E aí tem uma gestora aí, não adianta, tem uma gestora, tem uma gestora chamada Roseli Boschini. Já são muitos anos, são décadas gerindo pessoas, né? E tu atribuis a quê? Esta conexão, esse time, esse comprometimento, esse engajamento, essa paixão pela empresa, pelo servir. As pessoas querem levar o livro lá, elas vibram. Qual é o DNA do método de gestão da Roseli? Primeiro modelo, né? A gente é um modelo, né? Então, de novo. Tem uma coisa que eu aprendi 20 anos atrás. Eu fui para a Índia, para um congresso de mulheres que iam debater sobre educação. A gente faz isso o tempo todo, né? Não é só com os nossos filhos, mas é com os filhos dos outros. Quando você cria o seu filho, ele vai ser um dirigente de alguma coisa, ele vai seguir esse modelo. Então, eu acho que isso é importante, modelo e educação. E tem uma coisa que eu faço e que eu acho que é o que faz toda a diferença. Quando vocês vão falar na editora, vocês têm que falar da missão de vocês. Vocês não têm que ensinar o livro de vocês. Ensinar o livro é obrigação nossa, né? Uhum. Falar do livro para eles. Eles têm acesso ao livro, então podem ler o livro. Mas o principal é vocês falarem da missão. A hora que vocês falam da missão de vocês, eles ficam encantados, eles vão atrás, eles realmente acreditam nisso e querem ajudar vocês a fazerem a diferença no mundo. Chegamos em propósito de novo. Sabe uma coisa que eu aprendi lá na editora Gente, que eu não sei nem se a Roseli sabe que eu aprendi. Um dia ela falei assim, eu queria fazer um livro assim, ela falou, vai passar pelo meu comitê. E aí eu perguntei para ela, o que é o comitê? E ela falou, se junta todos da editora Gente para falar sobre isso, para ver se aquilo faz sentido com a nossa história e com aquilo. E a partir dali, todo mundo veste a camisa. Estou falando errado? Você me corrige se eu tiver. Perfeito. A partir da hora que todo mundo falou, beleza, concordamos. A gente vai junto. Vamos junto, todo mundo veste a camisa. E eu comecei a fazer isso dentro do Resiliência Humana. Quando a gente chega um especialista novo, quando chega uma pessoa nova, eu ponho todo mundo na mesa e falo, chegou essa pessoa querendo entrar para fazer parte do nosso time. Vocês topam vestir a camisa comigo? E virou esse comitê de todo mundo vestir a camisa em propósito daquela história, daquele missão de vida. Né? E eu me arrepio, porque eu aprendi isso lá. Né? Então é muito mais que só uma editora. Quem conhece, para a nossa audiência, quem vai frequentar lá, entende que existe esse vestir a camisa.
Não, e só para Nossa, compartilhar para as pessoas Não é saberem, isso? né? É Tem, isso. tem um profissionalismo, tem uma propriedade técnica, né? Eu percebo na equipe assim, todo mundo bem preparado, mas não perdeu a humanidade, entende? Não é aquela máquina de fazer dinheiro, nem pouco se fala disso, né? Se cuida disso, eu sei que se cuida, mas se fala mesmo de aonde que isso vai dar. Isso aqui tudo está a serviço do quê? Nós queremos servir quem, como e quando com isso daqui. E faz toda a diferença. Porque a hora que a gente é ouvido como colaborador, a hora que a gente participa da decisão, a decisão passa a ser de cada um. Não é de alguém que viu. Agora, cada um defende o seu projeto. Então, quando o Robson leva alguém para a resiliência, você defende o seu projeto. Então, cada um defende o seu projeto para apresentar. Agora, por quê? Porque eles vão fazer isso várias vezes. Quando apresenta para um comprador de livraria de uma rede, ele vai defender esse projeto. Então, é justo, entende? Que ele tenha toda essa participação anterior. Faz diferença. Vale a pena a gente considerar o coração de cada um, né? Sim. Independente se a gente está dentro da família, dentro da casa, dentro do trabalho, né? Muito bem, Roseli. E outra coisa que eu aprendi que o livro lá, desculpa cortar, Marcelo, mas já cortando, não tem nenhum problema. Eu sei disso, mas só por educação, que eu gosto muito de você. O livro não é só fez o livro, acabou. Eles me mostraram que é muito mais. Após o livro tem uma outra história, e depois do primeiro ano tem uma outra história, e depois do terceiro ano tem mais outra história. O livro continua, né? Ele está lá pro resto da vida. E ele é como se fosse um organismo, né? Um ser vivo. É um ser vivo. O livro. E quando eu fiz a imersão best-seller lá, e eu chorava que nem uma criança, você pode falar, eu lá no fundo bagunçava, era a turma do fundão, mas chorando, e foi revelador para mim a força e a potência que tem por trás de tudo isso, de transformar isso num ser vivo e ele continuar ali caminhando, e você precisa alimentar ele, você precisa fazer ele se relacionar, é como se fosse uma pessoa mesmo, o livro. E foi um grande aprendizado ali, aquela imersão. Sou o maior vendedor. Se você quer escrever um livro, vai lá. Então vamos competir. Porque eu ofereço a imersão best-seller. Porque como as 9 leis negociáveis da vida são best-seller, e eu tenho muito contato com treinadores, psicólogos, terapeutas, infoprodutores, as pessoas recorrem muito a mim para saber, cara, qual é a fórmula para transformar um best-seller? Eu digo, a imersão best-seller. Imersão best-seller. É muito legal. Roseli, as pessoas estão nos ouvindo a gente falar, a editora é uma editora que edita só best-seller, né? Só best-seller. Os irmãos Chiniachik são um case de sucesso, né? A Roseli é uma boa gestora. Tudo isso é verdade, né? Mas aqui a gente, como regra, a gente dá um espacinho para compreender, para que o nosso convidado compartilhe com a nossa audiência que obstáculos estiveram no caminho da Roseli, né? Quais eram as dificuldades da Roseli? Podemos chamar de dores, pontos fracos. Com o que tu teves que te virar a teu respeito? O que estava em ti, lá no teu coraçãozinho, que estavam te impedindo de chegar onde tu chegaste? O que tu teve que cuidar nessa caminhada, querida? Tudo, né? Tudo. Mas a partir do momento que a gente sabe que tudo está dentro da gente, absolutamente tudo. Quando eu fui presidente da Câmara Brasileira do Livro, era uma instituição que estava fazendo 60 anos e eu era a primeira mulher. Então, o ambiente, o mundo editorial, sei lá, 15 anos atrás, era muito masculino. Se você vê hoje
das editoras, do mundo editorial deve ter umas 5.000 editoras, deve ter, das grandes, 3 editoras, mulheres. Então, você imagina o que é você chegar e dentro de uma instituição muito masculina. E aí eu cheguei e falei, vou montar uma estratégia aqui, porque era muito ruim, era muito ruim. E eu tenho um problema que eu gosto de fazer. Eu não preciso ganhar o reconhecimento por isso. Mas eu quero chegar no final do dia e falar, eu fiz. Isso aqui que eu tinha me proposto, eu fiz. E eu tinha muito projeto. Aliás, na Câmara Brasileira do Livro, você só tem dinheiro girando lá se tiver projetos. E eu tinha projetos de mandar os autores nacionais para fora. Eu tinha... Porque o mercado editorial brasileiro é maravilhoso, é sensacional. O que tem aqui... A qualidade do que se produz. Produz é muito legal, né? E é incomparável a criatividade do brasileiro, sabe? A imaginação. Então, você tem autores aqui sensacionais e que precisam ter lugar lá fora. Não é só dentro do país. Então, eu queria pôr eles lá fora. Eu queria pôr o mercado editorial brasileiro com a mostragem dos livros lá nas feiras internacionais. Eu queria que o Brasil tivesse fosse país convidado, que país convidado significa que leva toda a produção intelectual brasileira para fora. E aí eu tinha que fazer isso acontecer. E era difícil, porque era a primeira vez, tudo era a primeira vez, sabe? Queria muitas feiras. E eu queria muitas feiras pelo Brasil, porque o resíduo da feira deixa para a sociedade uma possibilidade de mudança. Então, de mudança intelectual dentro da sociedade que a feira passa. Festa literária. Então, eu queria um monte de coisa, gente. E não dava para fazer, porque o pessoal tinha muita limitação. Então, eu tive que fazer umas mudanças estruturais dentro da Câmara para poder acontecer. E o que eu fiz? A primeira reunião da Câmara Brasileira de Livro foi através da minha diretoria? Não. Eu peguei, botei 2 dias o pessoal que trabalhava, os colaboradores da Câmara, para ouvir eles. E aí eu lembro de uma senhorinha que chegou, a dona Zanizera, ela tomava conta da ficha catalográfica. Ela falou, eu estou há 23 anos aqui na Câmara, nunca ninguém quis me ouvir. Nunca ninguém quis me ouvir. Eles deram tanta solução para as minhas dores, sabe? E eles viam tudo. Eles sabiam de tudo, né? E aí eu só tive que pôr em prática o que os colaboradores me davam de sugestão. Aí foi uma gestão maravilhosa, uma gestão super... que deu a virada na Câmara, sabe? Assim, no sentido de tecnologia, no sentido de treinamento, no sentido de botar o nosso conhecimento pra dentro das secretarias de Educação e Cultura. Então, muito mais feira acontecendo, muito mais festa literária. A gente fazia festa literária e feira pelo Brasil inteiro. A de Passo Fundo foi uma que... Aquela feira de Passo Fundo... É bonita. O que é isso? Enquanto o Brasil inteiro tem 1,8 livros por habitante, a Passo Fundo tem 7 livros por habitante. O que é isso? Eu já fui nessa feira. Páreo a páreo com Itália, Japão. O que é isso? É um absurdo. Assim, por que a gente não modela aquilo e põe em todas as cidades, né? Pelo menos nas capitais dos estados, né? Enfim,
Então foi uma gestão que não foi a Roseli, mas foi ouvir as pessoas através das pessoas. Então eu acho que tudo que eu tive de dificuldade, eu acho que a habilidade maior foi pedir ajuda, sabe? Ir atrás, porque a gente ninguém nasce sabendo, né? Estava falando para você, né? Nossa, a gente nasce patinho feio e descobre que a gente é cisne em algum momento, né? Então tudo a gente é patinho feio, né? No começo. Só para compartilhar um pouco a minha percepção a partir da metáfora que tu trouxeste. É só o meu jeito de pensar. A gente nasce um cisne, aí os dogmas, os preconceitos, as crenças vão transformando a gente em patinho feio. E aí a gente tem que voltar a ser cisne. E aí entra um tema que a gente tem que falar um pouquinho mais no final agora do nosso podcast. Que é como que eu volto a ser quem eu sou de verdade, um cisne, né? E eu vejo o autoconhecimento como uma das ferramentas poderosas, né? Qual o papel do autoconhecimento na tua jornada, Roseli? O quanto isso importou para que tu conseguisse ter esse olhar com tanta clareza a respeito de como se segue na vida? Tu te utilizou dessas ferramentas? Acho que o tempo todo, né? Acho que o autoconhecimento é que dá consciência para a gente sair para fazer algo diferente, né? Por exemplo, pedir ajuda, fazer curso, ir atrás de constelação familiar, tudo. Tudo está muito acessível a gente. Hoje não dá para a gente chegar e falar assim, porque eu não posso. Não tem mais. Pois é, Roseli. Tu pegou bem mesmo. Acho que a tua grande virtude é pedir ajuda mesmo. E hoje tem tanta maneira de ser ajudado. Nunca na história da humanidade teve tantas ferramentas, instrumentos, métodos, técnicas, abordagens para ajudar, né? E as pessoas estão sofrendo, estão na dor, estão perdendo a sua saúde, estão perdendo a sua família. O seu negócio está ruindo e o empresário não chama um consultor. O seu corpo está se dilacerando e a pessoa não contrata uma nutricionista. A família está se desmanchando e a pessoa que eu digo, um personagem que eu estou criando aqui, ainda acha que psicologia ou que terapia é coisa para louco. Como pedir ajuda para algumas pessoas é algo desabonador, como pode? Mas tem uma coisa, né? É livro. Olha que coisa mais simples, mais antiga. Livro. A ajuda está no livro, né? Gente, eu fiz todas as grandes transformações. O primeiro passo sempre foi livro. Desencadeia o processo, né? Ali abre. Desencadeia o processo. Ele expande a consciência na medida do necessário e do possível, e aí a pessoa vai terminar esse processo daí com uma outra abordagem, com treinamento, com terapia, mas o livro ele expande a consciência suficiente para a pessoa dar os passos seguintes. Situa, né? É importante isso. E tem mais, né? Referencia, através do livro eu aprendi uma coisa: a gente não está no mundo sozinho. Tem um monte de gente com os mesmos problemas que a gente. Não é? Roseli, e dessas ferramentas todas, tu disseste que bem cedinho já, espontaneamente, jovenzinha, tu te interessou por terapias, né? E eu me lembro quando eu te apresentei as leis da vida, que tu disse, aqui tem Jung, né? Aqui tem Jung, né? Que vida é conexão, que nós estamos conectados com todo. Eu tenho uma frase, que a verdadeira fortuna é o autoconhecimento, né? Então aí eu estou fazendo lives, e aí eu digo para as pessoas tudo isso, porque tu não te conhece, né? A verdadeira fortuna é o autoconhecimento. Vai buscar autoconhecimento. E não é nenhuma nem duas, são muitas pessoas que dizem, o que é autoconhecimento? E as pessoas dizem, como que eu faço isso? Que bicho é esse? Que bicho é esse, né? Que bicho é esse? Porque, enfim, as pessoas sabem o que é conhecimento, né? Vou para a escola e tal. Então,
algumas vezes aqui no Vida é Podcast, a gente pede para as pessoas compartilhar uma ou duas ferramentas que utilizou na sua jornada de autotransformação, de autoamadurecimento, porque pode ser essa ferramenta, este método que vai ser útil para alguém que está nos ouvindo agora, que nem sabe que existe, ou que já tentou uma ou outra e não deu certo, né? A Fabiana esteve aqui, inclusive o podcast de maior audiência, minha esposa esteve aqui e foi nossa convidada, né? E para a Fabiana é disparado, assim, na jornada dela, constelações. Para ti, qual foi a ferramenta de autoconhecimento que tu reputas como determinante no teu amadurecimento? Primeiro é livro. Okay. Porque eu lembro que aos 13 anos, eu falo isso, o Roberto, meu irmão, me deu um livro que eu me considerava a coisa mais esquisita da face da Terra. Eu achava que eu era um ET mesmo. Nasci um ET. Criou um ET e o ET estava com 13 anos. E aí, quando eu peguei aquele livro, era exatamente de uma menina com 13 anos de idade, com as mesmas dores que eu, as mesmas conflitos, sabe? E aí ela vai encaminhando para um desfecho, mas principalmente saber que existia outro ser igualzinho a mim. E aí, quando eu olhei para o lado, comecei a ver as outras de 13 anos também. Tava todo mundo se sentindo ET. Todo mundo um ET. Então, eu acho que lembra o nome desse livro? Diário de Ana Maria. Recentemente, alguém me resgatou e me deu esse livro. Mas era muito singelo, sabe? Singelo. Mas foi determinante para ti. Por exemplo, vocês já... Lógico que vocês viram o meu pé de laranja lima. Claro. É ali. É o ET com 8 anos de idade, né? É o ETzinho que quando lê aquilo fala, puxa, é igualzinho. A mãe dele é igualzinho. Né? A vida, a escola é igualzinha. Então, eu acho que livro foi o meu grande propulsor de ir atrás. Então, a partir do livro, eu fui atrás de um monte de coisa. Inclusive terapia. Terapia, eu acho que eu comecei a fazer com 18 anos de idade. E eu lembro que meu pai olhava assim para mim. Tem certeza? Você não prefere um médico, um remédio, né? Mas foi através de um livro que eu fui para terapia. E foi a coisa mais sensacional do mundo, porque é alguém que faz pergunta certa, né? Pergunta certa pra gente e mostrar que tem um monte de gente igual a mim, com os mesmos problemas que eu. Quando a gente fica em si mesmado. Em si mesmado. Quando a gente fica em si mesmado, volta para dentro da gente, fica se perguntando por que eu sou assim, por que eu tenho preguiça, por que eu tenho medo, por que eu tenho tristeza. E fica com a sensação de que aquilo que só eu tenho, eu me transformo num ET. Bate um sentimento de inadequação que se eu ficar ali, eu vou me perder em mim. Não é nem de mim, eu me perco em mim. Né? Essa sensação de que as dores do mundo só eu sinto e que as outras pessoas todas não as têm, essa sensação detona com a gente. Um dos grandes méritos dos trabalhos em grupo, eu tenho mentoria em grupo. Eu faço individual, mas eu faço muito mais em grupo. Eu faço questão de fazer muito mais em grupo. Um dos grandes ganhos é a pessoa dizer ao final assim, meu Deus, eu achava que era só comigo. É verdade. É impressionante. Treinamento em grupo, mentoria em grupo, como liberta a pessoa dessa sensação de que só ela padece daquele mal, né? Roseli, nós estamos chegando no finalzinho e eu estava de aniversário ontem, né? E eu deixei 5 lições no meu Instagram que eu aprendi durante a vida e que eu achava que podiam ser úteis para as pessoas, né? E aí eu fiquei com essa ideia de perguntar para os nossos convidados, Robson, né? Se tivesse uma ou duas lições, assim... Eu sei que é sempre difícil escolher, mas no final das contas vai ser útil para alguém. E nós estamos aqui para isso, né? Aprendizados que tu colheste durante a vida que tu acha que quem está nos ouvindo podia ganhar algo com o aprendizado, né? Eu aprendi na vida que... E compartilha conosco. Vamos deixar os mais velhos falar, né? O Robson. Hein, Robson? Posso falar.
Aceitar meus pais como eles são. Ah, legal. Eu queria provar para meus pais que eu era melhor que eles. Eu também. E eu não entendi a força que tinha ali dele me ensinar o que ele já tinha passado. Mas são muitos, né? Esse que eu vou falar agora nem tá lá no 5, mas... Qual que você contou dos 5? Rápido assim. Pode falar? Eu posso falar assim, um deles é honrar, respeitar e ser grato ao pai e mãe, outro é priorizar-se, outro é cultivar o casamento. Eu gosto muito dessa palavra, né? Cultivar o relacionamento amoroso. Mas o que está me vindo agora tem a ver um pouco com essa conversa aqui, que para mim, assim, ó, é a legítima percepção que quando tu atento, respira fundo e diz, ufa, que alívio, eu sou humano e comum, sabe? Estar em paz com a humanidade, porque as pessoas dizem, o ser humano é falho, a gente não precisa ser perfeito, mas tem uma outra área da nossa mente que quer que a gente não tenha tristezas, que a gente não tenha angústias, que a gente não... Tem uma parte de nós que é o ego, né? Que não quer. E quando eu me permitir ser humano e comum, né? E se eu pudesse deixar um aprendizado, eu diria, desfrute da condição de ser humano e comum em paz. Verdade. Sabe, eu estou compactuando muito desse movimento, só que eu estou enxergando ele assim, que faz um pouco de conexão com você. Faz o simples. É simples. É simples. A mente complica. A gente não está fazendo nem o simples e quer fazer coisas grandiosas. Começa a fazer pelo simples. Eu comecei a fazer o que é simples. Dar um beijinho na minha esposa, brincar com meu filho, rezar, tomar um café da manhã com calma. Simples. Honrar pai e mãe, entender que lá também tem seres humanos com defeitos. É simples. A coisa começa a mudar assim, ó. Não preciso de uma técnica milagrosa, de salvadora. É simples. Agora você vai, Roseli. A gente deu um... Eu já vou te devolver, não tá me vindo uma coisa aqui. Não deixou ela escapar? Não. Só deixa eu falar essa coisa do simples. Quando a gente fala para as pessoas que é simples, as pessoas dizem, mas é difícil. E aí eu dizia, né? Mas quem foi que disse que é fácil? Eu disse que é simples. Agora eu já pego o atalho. Eu ponho simples assim, difícil assim. Legal. Simples assim, difícil assim. Eu sei que é difícil, mas é isso. Não. Então não complica, só faz o que é difícil. Porque tem coisas que são muito difíceis mesmo. Deixa a tua contribuição aí para nós. Eu acho que essa coisa que eu falei de admirar o belo, ela é super importante. É verdade. Porque a gente tem que cada vez mais cultuar o belo. Então, a hora que vier algum problema na vida, a gente vai recorrer para o belo primeiro. Então, acho que isso é importante. Conexões genuínas e se possíveis, verdadeiras, sabe? Assim, eu adoro falar com todo mundo. Eu adoro falar com o moço do Uber. Eu adoro falar com o moço da portaria. Eu adoro. Porque é importante essa conexão para o outro. Para a gente é fundamental, mas para o outro é importante. Ele existe, sabe? Eu acho que é a coisa da família. Família, para mim, é muito importante. Então, assim, eu trabalho muito. Mas quando eu sei que eu estou invadindo sábado e domingo, eu fico chateada comigo. Porque é o espaço da família, né? Eu acho que essa coisa do desenvolver o outro. Então, assim, lá dentro da editora, e dentro da família também, eu quero que o outro cresça. Se possível, eu pego o meu lugar. Mas se não der para pegar o meu lugar, que vá frutificar e fazer diferença também em outro lugar, sabe? Assim, mas crescendo. Crescendo, sempre crescendo. Eu sei que eu vou perder, porque é inevitável, né? Filho cresce e quer seu ninho, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Que legal. Muito bom. E essa coisa do curioso, o tempo todo. Então, eu estava falando, né, que eu fui... quando as crianças meus filhos eram adolescentes, a gente foi fazer parapente,
fazer rapel, pular de paraquedas. Então, essas coisas é diferente, muito experienciar, né? da cabeça da gente. Muda tudo. Então, essa coisa do curioso é fundamental. Vai provar comida diferente, vai fazer qualquer coisa diferente, né, do curioso. Muito bom. Deixa eu fazer uma última pergunta. Faça, tá no tempo dela já, mas... Editora Gente veio da onde? Essa eu nunca perguntei. É do Instituto Gente. É do Instituto Gente? É do Instituto Gente, mas é principalmente por conta que a gente foi, de verdade, o propulsor do autoajuda dentro do Brasil. Porque a gente queria fazer diferente para a gente, sabe? A gente era focado em gente. Então, por isso que saiu a Editora Gente. Era gente o nosso negócio, não era editora. Roseli Boschini, por que valeu a pena estar aqui conosco? Porque eu amo vocês de paixão. Eu sou apaixonada por vocês, só por isso, viu? Tá bom. E tá com vocês é algo grandioso para mim. E participar dessa turma que está assistindo aqui, participar um pouquinho, contribuindo, é muito legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Porque valeu a pena para ti? Pelo belo. Por estar próximo da Roseli, que é recíproco, estar com ela sempre aprendizado. Quem vê essa vozinha, às vezes ela vem com amor e uma delicadeza e dá um puxãozinho na nossa orelha e coloca a gente no trilho por ali. Então é muito bom ter alguém que fala com o coração e não tem medo de falar o que tem que ser falado. E por saber que esse cuidado da voz aos outros, como você disse lá desde a época da arquitetura, todo mundo tem que ser escutado. Como foi depois lá quando você deu voz a todo mundo e agora também dando voz pela editora. Para mim, valeu a pena por poder oportunizar para as pessoas o contato contigo, Roseli. E a partir desse contato, elas perceberem o quanto é possível realizar coisas grandiosas, né? Editar livros e chegar a milhões de pessoas. Best-sellers. É algo grandioso. E o quanto pode fazer-se isso sem perder-se a simplicidade, a humanidade e o importar-se pelo ser humano. Na verdade, é o propósito para isso. Então, as pessoas puderam ver, ouvir, sentir que isso sim é possível. O que para alguns é utópico, né? Não, isso é possível. É possível operar no que eu chamo de mundo externo, mas sem perder conexão com o mundo interno. É possível fazer acontecer sem perder a amorosidade, né? Então, para mim, valeu a pena oportunizar as pessoas terem contato com isso. E valeu a pena por nós podermos honrar a confiança que tu tens no nosso trabalho, honrar a tua severa, genuína honestidade, né? e honrar tudo que tu tem nos possibilitado levar adiante a nossa obra, a nossa missão, o nosso desejo de servir. Muito obrigado, querida, pelo podcast e por tudo. É isso. Muito bem, esta foi mais uma edição do Vida é Podcast. Nós te esperamos para o próximo episódio, sempre com muita vida na tua vida. Até a próxima. Obrigado. Bárbaro.